Como eu não ia, né, vir aqui trazer informação para vocês depois de tudo que acabou de ser confirmado aqui agora na imprensa. Muita coisa, gente. Então, eu vou dizer uma coisa no início aqui para vocês. Coloquem o cinto de segurança, tá? Porque realmente é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer nesse boletim aqui a partir de agora. Inclusive, gente, tem uma bomba que acabou de explodir em Brasília, que eu vou trazer nos mínimos detalhes aqui nesse boletim para todos vocês. É notícia bombástica que chocou Brasília agora neste exato momento. Vai estar bem completinho aqui nesse boletim. E aqui eu vou fazer um pouco diferente, gente, tá? Ao invés de trazer os spoilers, né, aqui no início para vocês, já vou começando aqui, dando início aqui com as informações para o vídeo não ficar muito longo. Sei que vocês não têm tempo para perder aqui nesse dia de hoje. Então já vou começar aqui, dando início aqui, trazendo todas as informações, muita coisa importante para trazer nesse boletim. Antes de tudo e qualquer coisa, claro, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A Suprema Corte, o doutor Amarildo fez um vídeo que explodiu nas redes sociais. Ele acabou de soltar uma bomba, gente, tá? Contra a Suprema Corte, contra ministros do STF. O que a Suprema Corte está preparando? Na verdade, a bomba que a Suprema Corte está preparando contra o povo brasileiro, para o povo brasileiro, né, gente? A gente entende que é contra, eles entendem que não. Dão lá as suas justificativas, mas muitos estão interpretando isso aqui como uma das maiores bombas que está sendo preparada pelo STF contra o povo brasileiro. Vocês vão entender, mas para entender, gente, tem que assistir até o finalzinho. Vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso aqui no início para vocês. Isso aqui para mim tem um nome. Isso aqui acontecendo em pleno ano eleitoral, para mim é desespero. Vocês vão entender o porquê. Acabar com as redes sociais. O STF quer acabar com as redes sociais nas eleições. Vocês viram a novidade agora? Essa daqui, ó. STF dá 60 dias para Big Techs cumprirem regras definidas pela Corte. Que regras são essas? O que eles estão querendo com isso daqui, ó? Qual é o objetivo deles? É claro, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, toda essa podridão que hoje está na Suprema Corte, ela quer simplesmente calar as vozes de todos os brasileiros nas redes sociais, principalmente durante as eleições. E o que ficou definido pelo STF em julgamento sobre um artigo do Marco Civil da Internet? O STF agora legisla, são eles que fazem as leis. Eles disseram o seguinte: se o conteúdo tiver teor antidemocrático ou ataque às instituições, a rede social tem que remover esse conteúdo, mesmo sem decisão judicial, independente de decisão judicial. Tem que remover o conteúdo. E aí eles estabeleceram um prazo de 60 dias, porque é o prazo, né, antes de começar as eleições, para saber das redes sociais como eles vão fazer isso. Na prática, bora lá para a prática, o que eles querem? Eles querem intimidar as Big Techs no que se refere a conteúdos que falam sobre STF, sobre impeachment de ministros do STF ou qualquer coisa do gênero. Porque isso aí pode ser considerado, pode ser interpretado como discurso antidemocrático. O que eles querem? Nos calar. O que eles querem? Censurar o povo brasileiro. Principalmente agora, no momento em que a população vai escolher os seus representantes. E, por exemplo, candidatos como eu, pré-candidatos agora, né? Pré-candidatos que serão candidatos futuramente, que defendem impeachment, que querem mudança no sistema judicial brasileiro, que querem anistia, que falam que o julgamento do Bolsonaro foi um absurdo, foi errado. Tudo isso aí pode ser interpretado como discurso antidemocrático. E aí a rede social vai começar a punir o meu conteúdo e não vai entregar o meu conteúdo para vocês, porque isso aí pode dar problema para eles. É isso. Em regra, é isso que eles querem fazer. Desistir? Jamais. Desistir não é uma opção. Vamos continuar falando e vamos vencer em 2026 para acabar com essa ditadura que está imposta no Brasil. Inclusive, essa fala minha pode ser considerada também antidemocrática. Brincadeira, né? Lá no futuro pode ser considerado assim antidemocrático. Que eles não gostarem e disseram, olha, isso é antidemocrático, tem que derrubar. Aí se a Big Tech não derrubar, se a rede social não derrubar,
essa rede social que poderá ser punida. É surreal, gente. Isso aqui normalmente é coisa que acontece em países reinados pela ditadura. É Nicarágua, é Colômbia, é Venezuela, é na China, é na Coreia do Sul. Esses países, nesses países acontece isso. Inclusive tem país que, a depender do que você diz, dá até cadeia. China, por exemplo, pega 10, 20, 30 anos de cadeia se o governo lá entender que o que você disse foi um ato antidemocrático, foi uma crítica contra o governo, se foi uma coisa que eles não gostaram, dá até cadeia. E a gente, de fora, aqui, vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, parece que a gente está vendo o Brasil caminhando para essa mesma situação. É surreal o que está acontecendo aqui no Brasil. É inacreditável esse tipo de coisa acontecendo em um país que reina o Estado Democrático de Direito, onde tem liberdade de expressão. Onde que fica a liberdade de expressão numa hora dessa? Se nem os próprios parlamentares estão usufruindo da imunidade parlamentar. Tem parlamentares que estão sendo investigados, tornando réu aí por palavras dentro da tribuna no Congresso Nacional. Imagine nós, meros mortais, que às vezes vem aqui e faz uma crítica, não concorda com uma decisão de um ministro da Suprema Corte, por exemplo, de um desembargador, de algum, né? Às vezes a gente não concorda. E aí? A gente não pode dar a nossa opinião? Pois é. Está aproximando, vai ficar perigoso no futuro e pode dar muito ruim. É isso, gente. É Brasólia. É o que estão preparando para o Brasil. E agora, gente, o colunista do portal de notícias O Globo acabou de soltar aqui uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. Vorcaro diz à Polícia Federal que contrato de 129 milhões com mulher de Moraes não teve contrapartida. Ou seja, nessa segunda delação que o Vorcaro entregou para a Polícia Federal, que mais uma vez a Polícia Federal rasgou e jogou na lata do lixo porque não teve serventia nenhuma, nessa nova delação, o Daniel Vorcaro voltou a citar o nome do ministro Alexandre de Moraes, citou o contrato de 129 milhões e disse aqui o seguinte, e eu penso o seguinte, só pelo fato do Vorcaro citar o nome do ministro Moraes, já assim, gente, é terrível para o Moraes, tá? Só para título de informação. Na proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, rejeitada pela Polícia Federal na semana passada, constava, sim, o nome de Alexandre de Moraes num dos anexos. Vorcaro admite que o contrato de 129 milhões com Viviane, mulher de Moraes, tinha como objetivo se aproximar do ministro Alexandre de Moraes. Ele confessou para a Polícia Federal, tá, gente, que o objetivo do contrato de 129 milhões era, sim, ter um acesso ao ministro, né, interpretado por muitos hoje, o ministro mais poderoso do STF. Muitos interpretam que hoje quem manda e desmanda no STF é o ministro Alexandre de Moraes. E ele foi certeiro igual um míssil teleguiado. Cara, qual ministro que eu quero ter acesso? E como? O que eu preciso fazer para ter este acesso? Então, na cabeça dele, cara, vou fechar um contrato digno de uma mega sena, multimilionário com o escritório da esposa do cara. Porque através da esposa, de repente, eu posso chegar no cara. Essa foi a ideia do Vorcaro. Aqui, ó, ele então admitiu que o propósito desse contrato era para ter acesso ao ministro Moraes. Nenhum ato de ofício existe que comprometa Moraes. Pode ser, tá aqui, ó. Vejam só que essa aqui é a parte mais importante da matéria. Vorcaro admite que o contrato de 129 milhões com Viviane, mulher de Moraes, tinha como objetivo se aproximar do ministro, mas garante, nenhuma contrapartida foi dada. Nenhum ato de ofício existe que comprometa Moraes. Pode ser. O que compromete, no entanto, é um contrato assumidamente feito com o objetivo de criar boa relação com uma autoridade. E pior, com um valor exorbitante e injustificável. Isso aqui, gente, tá?
é uma matéria do colunista Lauro Jardim, detonando o fato dele ter admitido que o motivo desse contrato multimilionário com valor exorbitante e injustificável, segundo aí, né, os advogados do Brasil, é inacreditável, é surreal esse valor desse contrato. Tudo isso com o objetivo de se aproximar do ministro Alexandre de Moraes. Ele admitiu que o motivo desse contrato foi para se aproximar do ministro Alexandre de Moraes. Aí, gente, algumas coisas começam a se encaixar. As conversas vazadas. Tipo, no dia da prisão, né, no dia que ele foi preso, né, não saiu na imprensa, na coluna da Malu Gaspar, que Daniel Volcaro conversou com o Alexandre de Moraes, que fez aquela pergunta que até hoje o Moraes não explicou. E aí, conseguiu bloquear? Bloquear o quê? E por que aquelas mensagens eram enviadas de formas a serem apagadas assim que visualizadas? Isso normalmente, gente, tem jurista que fala que normalmente esse tipo de subterfúgio é utilizado por bandidos. Mas não, estava sendo utilizado por ministro da Suprema Corte. Normalmente um bandido que quer esconder alguma coisa, manda uma mensagem para alguém e na hora que aquela pessoa visualiza a mensagem, ela é apagada automaticamente. É um subterfúgio, uma artimanha utilizada por bandidos, criminosos. Mas ali, segundo ali, se realmente era o ministro Moraes do outro lado do telefone, que segundo aí o Carlos Viana, senador do Congresso Nacional, aquele celular era de um gabinete do Moraes dentro do STF, mas até hoje nunca deram nenhuma explicação. Eles agem como se não devesse explicação ao povo brasileiro, que é quem paga aquele belíssimo salário que eles recebem, né? É como se a gente não existisse. A gente só existe para pagar imposto, para pagar o salário deles. Mas para cobrar explicação a gente não pode. Não pode questionar, não pode cobrar explicações. É inacreditável. Não pode. E falando da palavra desespero, gente, vejam só a matéria que acabou de sair aqui. Vocês acreditam que a Suprema Corte no Brasil, o STF, está planejando uma vingança contra a Suprema Corte lá da Itália por causa daquele tapa na cara que a justiça italiana deu no ministro Alexandre de Moraes ao negar a extradição da Carla Zambelli de volta para o Brasil por ordem do ministro Moraes, né? Porque a justiça italiana esfregou na cara do ministro Moraes que ele foi um juiz parcial, ou seja, ele não foi imparcial no julgamento, por ser, dentre os vários motivos que a Suprema Corte da Itália deu, por ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Isso não pode. Na justiça, no judiciário, isso não pode acontecer. Ou seja, a justiça italiana deu uma aula de direito para o ministro Alexandre de Moraes. E agora parece que a Suprema Corte está pensando em vingança contra o judiciário da Itália, gente. Que desespero é esse? Ficaram magoados. STF articula negar extradição de um italiano que está aqui, que a justiça da Itália quer lá, não vai extraditar. Para vingar, porque eles não mandaram para cá de volta a Carla Zambelli. Tem condição uma coisa dessa? Gente, é surreal isso aqui. Ministro do STF se articulam para negar um pedido do governo da Itália para extraditar um criminoso preso no Brasil. A negativa é avaliada como uma resposta, uma vingança, né, de reciprocidade, após a justiça italiana negar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, condenada em 2 processos no Supremo. O Supremo tem hoje 5 processos de extradição abertos pelo governo da Itália em andamento. O mais recente, aberto em maio, está sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Trata-se de um pedido de extradição de Fábio Mattiuso, condenado na Itália a 5 anos e 6 meses de prisão pelo crime de falência fraudulenta. Mattiuso foi preso na Polícia Federal em março, em Fortaleza. Né, gente? Ele foi preso em Fortaleza. A corporação informou ao tribunal que o italiano encontra-se à disposição do STF. Os demais processos de extradição de italianos estão em fases mais avançadas, com relatorias distribuídas entre os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Então, eles estão estudando usar essa negativa, né, da justiça italiana
com relação à extradição da Carla Zambelli para negar. Agora a pergunta que fica, esses criminosos da Itália que foram presos aqui no Brasil, eles foram condenados por um juiz parcial? Eles foram condenados injustamente? Eles foram, segundo alguns juristas que aconteceu com a Carla Zambelli, né, perseguidos? Que a própria Carla Zambelli acusa que foi perseguida pelo judiciário aqui, né? E aí, gente, o que é que vocês acham? Vingança na cara dura. Surreal, gente. Surreal. E agora, gente, eu vou trazer um vídeo para vocês que eu tive acesso, que muita gente sempre me perguntou, Fabiana, consegue pra gente um vídeo de alguém explicando como que começou o envolvimento do PT do Lula com o Daniel Vorcaro? Eu encontrei o vídeo, gente. É o vídeo mais importante que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Eu encontrei um vídeo do Silvio Navarro, do jornalista Silvio Navarro, impecável, gente. Ele é brilhante nessa explicação aqui. O Silvio Navarro acabou de explicar como, gente, que foi, como que se iniciou o envolvimento do PT do Lula com o criminoso e bandido do Daniel Vorcaro, que resultou agora do Vorcaro delatar gente do PT, agora nessa última delação. Agora sim, o Lula dá o infarto. Vocês vão entender, vejam. Tem uma dinastia petista. Hoje Jerônimo Rodrigues governa o Estado. Pois bem, foi lá que nasceu o Credit Sexta, o consignado com preço camarada para o funcionalismo. No governo da Bahia, esse Credit Sexta, organizado por um senhor chamado Augusto Lima, é o Guga Lima, que muita gente conhece nos negócios, no setor bancário também, financeiro. Guga Lima vira sócio de Daniel Vorcaro. E aí, o Credit Sexta é espelhado, a fórmula é espelhada para municípios, para vários estados do país. Mas, segundo consta das informações da delação que não foi aceita, da delação que não aconteceu, a segunda tentativa de colaboração premiada de Vorcaro, que a PF não topou, que a PF de Lula, que a PF ligadíssima, a cúpula ligadíssima a gabinetes do Supremo Tribunal Federal não topou. Essa delação falava em dinheiro e como funcionava, dinheiro sujo, e como funcionava a negociata com o governo da Bahia, com o PT da Bahia. Então bateu no PT em cheio. Não para por aí não. Aparece o nome de um ministro de Lula, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Dinheiro que bancaria a candidatura. Aparecem mais nomes, tem muita coisa ali. Então ela se aproxima muito do Palácio do Planalto. Desta vez, essa segunda tentativa se aproxima muito do PT, mas não saiu do papel. Tá aí, gente, tá? Um vídeo perfeito do Silvio Navarro explicando, gente, tá? Onde tudo começou. É o que o Flávio Bolsonaro sempre repete, gente, tá? O escândalo do caso Master começou no Credit Sexta, envolvendo gente poderosa do PT na Bahia. Foi tudo, foi onde tudo começou. Deu para vocês entenderem agora, gente, por que a petezada, por que os parlamentares do PT nunca assinaram o pedido de CPMI do escândalo do caso Master? Tá aqui, gente. Acho que contra fatos não há argumentos, né? E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação. Daqui a pouco, gente, tá? Uma prisão acabou de acontecer. Essa prisão que acabou de acontecer, vocês vão gostar. Vou trazer daqui a pouco essa bomba aqui para vocês, porque agora, deixa eu trazer essa informação que acabou de sair aqui na imprensa com relação ao André Mendonça e o Lulinha, gente. A casa tá caindo definitivamente para o Lulinha, o filho do Lulão. Gabinete de Mendonça estaria pronto para enquadrar Lulinha como sócio do careca do INSS, revela site, tá? Tá aqui a informação. Enquanto a negociação de uma possível delação premiada do Vorcaro, né, monopoliza as tensões políticas, avança em paralelo de forma discreta outro inquérito de alto impacto eleitoral no Supremo Tribunal Federal. As fraudes em aposentadorias pagas pelo INSS. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça e informações que circulam nos corredores do Congresso, reveladas pelo site da revista Carta Capital, apontam que o gabinete do ministro André Mendonça estaria preparado
para caracterizar Lulinha, o filho do Lula, como sócio do careca do INSS. E se o André Mendonça fizer isso aqui, enquadrar o Lulinha como sócio do careca do INSS, que foi o maior articulador desse rombo, dessa roubalheira, dessa fraude dos velhinhos do INSS, gente, acabou pro Lula. Acabou pro Lula se isso aqui for confirmado pelo ministro André Mendonça a partir das investigações que está sendo feita pela Polícia Federal sobre o comando do André Mendonça. Então, segundo Carta Capital, ministro André Mendonça, o gabinete do Mendonça estaria ali, gente, tá? Preparando já. Pode enquadrar o Lulinha como sócio oculto, né? Oculto do careca do INSS. Se isso acontecer, é o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder, gente. É o André Mendonça partindo para cima do Lulinha. E agora, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma prisão que acabou de acontecer, porque vocês já devem estar sabendo, porque não se fala em outra coisa na internet, a não ser a Copa do Mundo e essa tragédia que aconteceu em Limeira, em São Paulo. A queda daquela menina que foi jogada sem corda. Quando a gente passa ali, né, gente, o celular, o rolo do celular, é isso aqui, é só isso aqui, Copa do Mundo, que dá, porque realmente foi terrível o que aconteceu com essa moça. E agora a informação que chegou é que os responsáveis foram presos, né? Parte dos responsáveis foram presos. 3 são presos após a morte de jovem que pulou, né, gente, tá? Ela foi jogada, né? Sem corda em Limeira. Inclusive, eu tenho aqui imagens do momento da prisão, tá aqui na tela, gente, tá? Graças a Deus foram presos. A Polícia de São Paulo prende homens que jogaram mulher de ponte sem nenhuma corda segurando, tá? Aqui é o momento em que eles foram presos, gente, tá? Isso aqui acabou de ser publicado aqui na internet. 3. Esses 3 aqui, capuzados ali, né? Não quer mostrar o rosto. Esses 3 foram responsáveis, gente, tá? Os 3. Vou colocar aqui, ó. Esses 3 foram responsáveis, né? Por essa tragédia que aconteceu em São Paulo nesse fim de semana, né? Que reverberou muito. Isso aqui, essa tragédia chocou o Brasil inteiro. E dando início aqui com as informações, gente, deixa eu começar trazendo aqui esse vídeo impecável, gente, da Marina Helena destruindo e detonando a Tabata Amaral, né, que é a famosa comunista, né, para-choque de comunista, como dizia o Pablo Marçal. A Tabata Amaral foi tentar passar pano pro Lula, gente. Que vergonha. Vejam o que a Marina Helena fez com a Tabata Amaral. Ela detonou e destruiu a Tabata junto com o chefe-mor dela, né? Lula da Silva. Vídeo imperdível e impecável da Marina Helena. Vejam só. E aí você pode falar, Tabata, mas o PT foi conivente com a corrupção por muitos anos. Eu acho que foi. E tem figuras ali que realmente deveriam estar presas. Mas o presidente Lula não entrou na política para ganhar dinheiro. Tabata Amaral deve estar de brincadeira. Então é isso. O PT foi conivente com a corrupção por muitos anos. Mas o Lula, líder supremo do PT, que fez todos os petistas irem chorar na porta da cadeia quando foi preso, condenado por 9 juízes em 2 instâncias, não, ele não é. Lula não entrou na política para ganhar dinheiro? Tabata, eu não sei se você sabe, mas na planilha de propina da Odebrecht, onde estavam muitos dos petistas coniventes com a corrupção, como você fala, também estava o Lula. Ele era apelidado de amigo. Ele foi condenado no Petrolão, delatado pelo próprio ex-ministro Antônio Palocci, que contou que a Odebrecht pagou apartamento para ele em São Bernardo e terreno para o Instituto Lula. E pelo Marcelo Odebrecht, que citou o pagamento em dinheiro vivo. Também por Emílio Odebrecht, Léo Pinheiro, Decídio do Amaral. E mesmo que a gente finja que nada disso aconteceu, o Tabata nem precisa ir tão longe. Antes da Lava Jato, Fórum Mensalão, o grande escândalo envolvendo o Lula eram suas palestras milionárias. Em 2015, por exemplo, a gente descobriu que o Lula tinha dado 27 milhões em palestras nos últimos 4 anos, sendo 10 milhões só de empreiteira. E nas condenações do triplex e do sítio, a acusação era justamente ocultação de patrimônio.
teria desfrutado do presente de empreiteira sem estar oficialmente no nome dele. Lula diz que é a alma mais honesta do país. Uma mentira tão ridícula que só alguém como Lula, capaz de coisa muito pior, faria. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que Agora, ninguém é obrigado a acreditar nisso, né, Tabata? Nem você, nem os eleitores. Isso aqui, gente, tudo faz parte de um jogo político, né? Agora tem que elogiar, tem que passar pano pro Lula. Então, e aí, gente, vocês concordam que o Lula é a mais viva alma honesta da face da terra? Porque, segundo a Tabata Amaral, tá? Ele não entrou na política para ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, gente, tá? O que esse povo é capaz de fazer, de mentir para que o Lula se perpetue no poder, gente. Então, por que o Lula foi condenado em tantas instâncias? Não sei por quanto o juiz ficou preso lá aquele tanto de tempo. Por que, Tabata Amaral? Por que você acha que o Lula ficou preso durante todo aquele tempo? Por que você acha que o nome dele foi parar naquela lista? Por que você acha que todos aqueles empreiteiros, empresários delataram o Lula? Inclusive, Joesley Batista disse que separou milhões de dólares para o Lula e para Dilma naquela delação para o delegado da Polícia Federal. Meu Deus do céu, gente, que mundo que vive essa Tabata Amaral, meu Deus. Onde que ela estava durante o escândalo da Lava Jato? Onde que ela estava quando o Lula estava sendo delatado por vários empreiteiros e empresários, pelo próprio Palocci, ex-ministro? O ex-ministro do Lula delatou o Lula, entregou o Lula. Onde que a Tabata Amaral estava nessa época, gente? Meu Deus do céu. Será que é sonsa mesmo? É burrice? Ou o que que é, gente? Ou será que é cara de pau mesmo? Não, o Lula nunca quis dinheiro. O Lula nunca quis. Lula, além de dinheiro, quer o poder. Resumindo, além do dinheiro, ele quer se perpetuar no poder. Ninguém pode pegar a presidência da República. É só o PT. É inacreditável. E agora, gente, mais uma bomba, só que agora envolvendo